Shalom, shalom, lekulam, olá a todos, bem-vindos ao Hebraico Fácil com Elisa, muito prazer em te conhecer. Aqui você está no melhor do hebraico, o nosso hebraico moderno, porque aqui é um canal diferenciado, você sabe, aqui você estuda de fato. Na aula de hoje vamos estudar Shiur Hamesh, a lição número 5, parte 2, Pe'alim, os verbos. E você já se inscreveu para essa aula gratuita? Então se inscreva e também comente. Então vamos nos organizar. Preparem os ouvidos. A aula já vai começar. Shalom lekulam, olá a todos, bem-vindos ao Hebraico Fácil com Elisa, o nosso hebraico moderno. Estamos hoje trabalhando a continuação da aula número 5, porque fazemos então verbos no canal. Então, vocês que chegaram hoje, bem-vindos ao nosso canal. Estamos então adiantados aí com essa lição, mas vocês podem sim nos acompanhar e também podem acessar as anteriores que estão já fixas lá, gravadas ali para você, porque você vai se conectando, então, uma lição na outra, porque tem um conteúdo que você veio procurar, é aquele conteúdo que você quer aprender a ler em hebraico, a escrever em hebraico. Então, você precisa fazer todas as aulas que estão no canal, e vocês vão vendo que o hebraico aqui, de fato, é bem fácil, mesmo com esse método que usamos através do hebraico moderno, que não usa mais os nekudot, que vocês viram aí que a raiz, a shoresh, que são as raízes, shorashim, raízes, não tem mais os pontinhos, nekudot, mas vocês sabem que aqui vai te dar base para você ler tranquilamente todas essas palavras descomplicadamente, através também dessa transliteração que vocês vão vendo aí abaixo de cada palavra, ou então entre parênteses. Então, vocês acessem lá as primeiras lições e vão acompanhando conosco. Façam muito bem feito todas as aulas. Prepare o seu tempo, faça, porque é o seu hebraico, você quer esse hebraico, você quer continuar, porque você não vai ficar só em uma frase e deixar para lá. Porque você vê muito frases e você vai aprender algumas e fica esperando aprender outras, mas aqui você vai ter um conteúdo que te dá uma estrutura para entender o que você está lendo, não só apenas ler fluente, que você já deve até ser bem fluente na leitura, mas precisa também conhecer a parte estrutural do hebraico. Então, vamos lá. O nosso método é através do livro, Curso Hebraico Fácil, que os créditos do livro estão na descrição do canal. Então, acompanhe conosco. Então, na introdução da lição 5, estamos entrando em Pe'alim. Pe'alim são verbos. Pe'alim. Estou em verbos agora. Diga, estou estudando Pe'alim. Muito bem. Então, é importante sabermos, conhecermos os verbos, porque nós queremos aqui conjugar ele e estamos conjugando ele na segunda pessoa para facilitar para você, porque você vai conhecer a forma do infinitivo, como nós temos aqui nessa coluna, vai ser a forma do infinitivo, ou seja, a ação que você vai praticar, você então vai morar, que vamos começar através desse verbo aqui, porque já fizemos os anteriores na primeiro vídeo aqui, que já está no canal da aula 5. Então, agora já estamos nesses paradigmas de verbos que vamos, então, analisar eles. Então, como que nós estudamos? Porque aqui é uma introdução a verbos, para vocês já terem já uma habilidade em conhecer como se expressa verbo, mas não é aquela aula de conjugação de todos os modos e tempos do verbos, né? As classificações dos verbos, mas isso vai acontecer, porque esse método que estamos trazendo aqui para você é completo. Então, claro que você vai querer conjugar também todos os tempos e modos, mas aqui você já vai conhecer paradigmas.
terão vários verbos com a mesma estrutura que você vai ver nessa aula, como teve vários verbos com estrutura diferente, que foi da aula passada. Então, nós vamos, então, entender como, então, que eu conjugaria ele na terceira pessoa, porque modifica. Ele modifica quanto, por exemplo, vogais, que vai para a terceira pessoa, por exemplo, ele vai dando as modificadas, assim como em português se modifica também. Mas então nós temos que conhecer no hebraico e como que nós vamos saber no método fácil aqui, através dessa aula. Você vai gostar, porque você já sabe vários verbos, você já conhece vários verbos, você pega o dicionário e consegue ver vários verbos. Mas então vamos conhecer então a forma dos verbos, os paradigmas. Vamos ver bem o infinitivo. Então, a nossa aula é para prestar bastante atenção no infinitivo para a gente entender algumas questões de desinência, ou seja, de sufixo. Então, no nosso verbo, nós vamos ter a coluna aqui da ação, aquela que eu ainda não pratiquei, né? Por exemplo, eu vou morar, ainda não moro. Eu vou vir, ainda não vim. Eu vou correr, ainda não corri. Então, aqui está em português a forma morar, que é a forma da ação que eu ainda não cometi. Morar, essa ação se chama infinitivo. Então, aqui temos o verbo morar também no infinitivo nessa coluna. Fácil? Então, já sei o que estou fazendo aqui nessa aula. Vi aqui que são todas as formas do infinitivo. Essas aqui já são formas já conjugadas. Então, eu já fiz, já cometi. Então, ele vai morar. Então, ele está morando já aqui. Então, nós vamos ter nessa coluna a forma para ele. Então, todos os verbos é bem mais fácil. Você busca no infinitivo e busca na terceira pessoa só para você saber como que eu diria isto. Então, eu vou dizer, ele vem, ele vai morar. Ele mora, ela mora. Então, essa coluna vai ser só para ela, ok? Só para o feminino. Essa aqui vai ser para o masculino, porque no hebraico você tem, então, a forma distinta de gênero para fazer o verbo, ok? Porque em português, tanto ele mora quanto ela mora. Então, o mora é para os dois gêneros em português. Você não sabe se isso é para ele. Se você fala mora, quem mora, ele ou ela? Aí você tem que saber, né? Qual a concordância que viria antes, antecedendo o mora. Mas aqui no hebraico não. Se você viu o sa, então você está falando sobre ela. Então, eu já vi aqui a conotação. Então, eu não posso dizer mora sobre comum, não. Eu vou dizer assim. Vamos aprender, então, aqui também explicando. Nessa coluna vai ser só plural, mas plural masculino. Aqui vai ser plural, mas plural feminino. Então, se você tem uma forma masculina para fazer um verbo, você tem uma forma feminina para também fazer esse verbo. E também tem o plural para os homens, os masculinos, e tem para o plural para o feminino. Então, a mulher não fala o verbo como o homem. Isso vamos aprender, como já estamos aprendendo muitas, desde o início das lições, nós mostrávamos mais a forma masculina. Mas agora já estamos mostrando também a forma feminina, porque isto é hebraico. Então, você não está aprendendo uma língua comum, correto? Então, você está aprendendo hebraico, ele tem a sua peculiaridade. Então, já vai aceitando isso, não é uma língua comum. Então, como eu falei, ele mora, ela mora, a gente está na nomenclatura, fala sobrecomum, sobrecomum. Então, enfim, agora vamos lá. Então, para eu estudar o verbo, como nas lições anteriores, nos vídeos anteriores aqui, sobre verbo, você vai observar sempre a forma da ação, morar. Então, eu vou observar as consoantes que terei nesse verbo. Então é isso que eu vou fazer primeiro? Agora como que eu vou aprender a falar, a ler esse verbo? Você vai ter você que não conhece ainda o nosso hebraico sem os pontinhos, você vai ver aqui que tem essa transliteração, mas você vai focar mesmo aqui, porque é daqui que você vai conseguir conjugar. Então, para morar, você vai falar lagur.
lagur, ok? Então, tem uma enrolação de língua aqui no final. Engole a língua e gargareja. Lagur, porque você tem que ler essa consoante aqui, chamada rush. Então, o que eu vou fazer? Lagur, aprender como que se fala morar. Lagur, 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 morar, lagur, morar, lagur. Já aprendeu? Lagur. Repita, lagur. Agora eu vou extrair aqui, porque eu quero dizer ele mora. Então, eu vou sempre conjugar esses verbos na terceira pessoa. Então, ele, vamos dizer que tem um ele aqui, mora. Ela mora. Eles moram. Elas moram, ok? Então, essa aula vai ser na terceira pessoa. Ele, ela. Eles, elas. Então, vamos conjugar tudo assim na terceira pessoa? Então, o que eu já fiz? Eu já aprendi na aula anterior. Então, eu vou pegar aqui na raiz para eu colocar aqui a forma conjugada. Mas, então, ele mora, eu vou pegar o quê? Essa consoante e a outra, que é a consoante da raiz. Não falei vogal, porque a raiz tem consoante. Né? Ela vai extrair sempre da consoante. Então, aqui é uma vogal. Então, eu já observei que eu vou observar também o final da palavra, do verbo. No final, ele tem uma vogal aqui, que é o vav. Entendi. Eu vi as consoantes da raiz, vi que ela é uma raiz curta também, né? E tem aqui um vav. Então, qual que é o som que eu vou colocar aqui? Vou pegar as consoantes e colocar abaixo da primeira o a, ok? Então, você vai falar lagur, ele mora, ele gar. Então, eu vou pegar aqui, vi que é um verbo de raiz curta, olha que pequeno. Diferente das anteriores que a gente já viu, ele tem raiz curta, então eu vou... E finaliza com um vav, antecedendo a última consoante, tem uma vogal. Então, eu vou pegar esse modelo de verbo, entendi que ele é assim, ele é de raiz curta, e vou colocar a primeira consoante A aqui. Então, ele mora, ele gar. Lagur, gar. Lagur, gar. Gar quer dizer ele gar. Ele mora. Ele gar. Rugar. Rugar. Ele mora. E ela? Como eu já sei que ela sempre leva um sufixo, porque eu não posso falar ela gar também? Não. Então, eu vou ter que colocar um sufixo aqui para mostrar que é ela. Que eu estou lá na frase. Então, ela mora. Então, ela gar. Não, ela gará. Ótimo. Que estamos observando principalmente nesta aula da lição 5 o sufixo também para o feminino, porque para o masculino é fácil, né? Eu vi que para esses verbos com pequena raiz, que só tem um vav, uma consoante aqui, eu vou colocar o a aqui. Lagugar. Mas como que será o sufixo para o feminino? Para esse verbo que só tem essas duas consoantes, eu vou usar lagurgar, ou eu conheço sufixos femininos, que são a, et, até it eu já aprendi aqui. Então, o que vocês vão ficar naquela dúvida? Será que é garete? Ele gar e ela garete? Garite? Não, que confusão. Nossa, que confusão. Nunca, que não tem confusão. Como? Aqui você está estudando no Hebraico Fácil com Elisa. Então, vocês sabem como que eu vou definir isso. Se é a ou é o que nós estamos aqui descomplicando, né? Vemos uma forma mais fácil aí para entender isso, porque é a atenção, que é assim que nos orienta o curso, atenção ao infinitivo. Então, para essa forma de verbo, eu vou usar o a, o sufixo a. Então, morar leva a para feminino, ok? Não é et, não é i,
Então, é lagur, gargara. Muito bem. Lagur, gargara. Ela, gará. E eles? Garim. É só colocar o im aqui na raizinha do eles moram. E elas, garot. É só colocar o outro na raiz do gará. Ok? Muito fácil, então, é um verbo curto. Já vi. Tem outro verbo curto aqui. Porque nós conhecemos aí algumas estruturas na aula anterior, que foram verbos maiores com maiores consoantes, mas aqui vocês já estão observando uma outra forma de entender também esses sufixos, né, para o feminino principalmente. Então, essa que vai ser a nossa atenção. Então, se eu estou aqui com outro verbo que vai ser o vir, ele quer vir. A ação dele é vir. Ah, ele vai vir. Vai vir. Ele quer vir. Como eu falo vir? Lá vou. Lá vou vir. Muito bom. Fácil. Lá vou vir. Vamos de novo? Lá vou vir. Ele quer vir. Lavou. Ele vai vir. Ele lavou. Ele lavou. 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 Usem os métodos aí para vocês lembrarem vir, lavou. Lavou. Termina então com alaf. Olha bem a estrutura desse verbo. Isto, olha como ele é pequeno, só tem duas consoantes e um vav que representa a vogal O. Então, ela entra aqui como vogal, não como consoante, tá? São consoantes também, mas ela vai dar aquele representação de vogal. Então, é um verbo curto? É. Então, ele vai vir a primeira dele, vai vir a primeira letra para dizer ele vem, vai ser, vou pegar aqui as consoantes dele, da raiz, para dizer ba. Então, vou colocar aqui o A, lavoba, 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 ele vem, ruba, ele vem, ruba. Muito fácil, lavoba. Pequeno verbo, olha que raiz pequena. Muito bem a conjugação, né? Então, se ele ba e ela, ba, a. Muito bem, então já vi que é um verbo curto, tem só um vav antes da última, então o sufixo para feminino vai ser a, ok? Então, ba, a, ba, a. Pode falar assim, ba, a, ba, a. Ba, a. Baim, baot. Já vimos plural masculino e plural feminino. Baim, baot. Ba, a, baim, baot. Lavou. Lavou, ba. Então, quando vocês verem lavou, já estou vendo aqui o vet e o alaf. Ó, como eu sei falar lavou. Quando eu falo lagur, eu já vi o gimel e o reish, lagur. Olha que fácil, eu falo gar. Ele mora, ele gar. Ela mora, ela gará. Ok? Ele mora, ele gar. Porque eu já extraí lá da raiz para dizer mora. Igual morar em português, tira o R. Fica mora. Correto? Então, eu extraí aqui da raiz. Morar, mora. Muito bem. Então, fizemos o lavou vir. Porque tem bo. Vocês conhecem bo. Ah, eu conheço bo. Vem. Mas esse bo não precisam ficar assim, nossa, ainda não entendi porque ela fala ba. Porque está aí no nosso método ba. Bo existe, vocês vão ver, não está errado não. Porque ele já não entra aqui nessa conjugação. Ele tem um modo. O modo é do imperativo. Porque esse bo que vocês conhecem é bo de venha.
venha tu, venha você, venhamos, enfim. Então, é esse imperativo, vem cá, vem. Ou então pedindo, vem até mim, venha, vem. Então, é boa, ok? Mas aqui, nós não estamos lá no imperativo, nós vamos chegar no imperativo. Claro que vocês vão entender o hebraico aqui, porque é o hebraico fácil, com Elisa. Então, aqui você vai sim tirar toda aquela dificuldade que, nossa, não estou conseguindo. Então, estamos conseguindo juntos aqui. Então, já vi que ficou fácil eu lembrar do bar, porque eu vou lembrar do bo, né, nessa aula. Então, lavou-ba, é ba mesmo, ok? Não fale bo, porque às vezes você vai ver aqui, você pode ter um olho aqui, um ozinho aqui, não, é ba, muito fácil. Agora eu vou para outro verbo, que também já estou observando, porque todos que eu estou fazendo nessa aula são verbos curtos. E esses verbos têm formas, eu quero mostrar, o objetivo é mostrar que a raiz é uma raiz pequena, né? Então, eu vou mostrar como que vai ficar o sufixo para o feminino. Por isso que eu falo que é bom quando vocês estudam também com alguém que também do sexo feminino, porque é bom para vocês, coloquem elas aí também próximos para estudar. Compartilhem o vídeo, tragam grupos, fiquem aí entre vocês estudando a aula aqui no nosso vídeo e falando, porque é bom, porque você vai, se você for se dirigir a alguém do sexo feminino, então você vai lembrar Ba'a, porque você vai treinar, porque vai ter outras formas também de dizer aqui na terceira pessoa, que nós vamos fazer vários verbos. Então, eu estou mostrando as formas desses que dá A, mas vai ter outras formas de verbos que não dá A, dá et, ok? Então, até então, estamos estudando os paradigmas, os formatos dos verbos, igual esse é um verbo curto, e termina aqui com um vav antecedendo a última letra, termina com uma vogal, vamos dizer assim, antecedendo a última consoante. Então, ela é curtinha aqui, mas a primeira entra o A. E depois, para o sufixo, fica Ba'a, como vimos. Agora, vamos aprender correr. A ação é correr. Ele vai correr. Não correu ainda, vai cometer uma ação de la route. La route. Pode falar la route. La route. La route. La route. Isso. Tem que falar com rush mesmo. La route. Então, ele vai la route. La route. La route. La route. Enrolem a língua e vai para a garganta. La route. Então, observei as consoantes de tanto falar aqui, fiquei olhando para essas consoantes, ok? Aqui é para você dar uma olhada, se esquecer como é que lê aqui, qual que viria aqui, dá uma olhada rápida, mas foca aqui. La route. Então, já vi que só tem isso de consoantes, pequena também, raiz de poucas consoantes. Para eu conjugar, eu vou pegar as consoantes aqui, colocar aqui. Então, la route, termina com esse vav aqui antecedendo a última. Rats, coloco o A também, como eu coloquei ba, como eu coloquei ga, ok? Diferente da aula passada, que não tinha essa primeira sílaba com A, não. Era outras, porque os verbos eram outros, a forma eram do short, ou seja, da raiz, era finalizando diferente. E essa aqui nós estamos observando também que ela, além de terminar com uma vogal antecedendo a consoante, ela também é curta. Então, eu já coloco o A aqui. E também para o sufixo do feminino vai ficar A. Então, se ela corre, ele rats. Então, você não vai falar rats, não. Tá? Isso aqui em português, eu acho que assim, pode até falar, sabe? Mas para fidelizar mesmo, para nós que estamos inseridos dentro do hebraico, eu acho que seria importante a gente falar na forma sefardita mesmo, que é a adotada na língua oficial
de Israel, que seria esse resh. Então, se nós temos la roots, pode dar uma enrolada leve. La roots, eu vou falar rats, tá? Rats, muito bem. Mas não deixe de trazer a língua para trás. Vamos falar rats, rats, deu para entender que parece ra, mas é rats, coloco o A. E para ela, como que vai ficar o sufixo aqui para ela? Ratsa. Olha, então essa aula tá muito fácil. E eles, ratsim, e elas, ratsot, porque eu conheço como que é o final para plural, vai ser sempre assim para feminino, ratsot. La roots, rats, la roots, rats, ratsa, ratsim, ratsot, ratsa, ratsim, ratsot. Então, outro verbo curto aqui, então é só colocar o A aqui e final do feminino. Então, o que o nosso método tá dando bastante pra gente focar em tudo isso, principalmente no sufixo da conjugação no feminino. Terminação. Agora, outro verbo curto, que é voar. Ele vai voar de avião, não é o pássaro, porque o pássaro não dá voar como em hebraico, é outro verbo. Então, para voar de avião é latus. Ele vai pegar um voo, ele vai voar, ele vai latus. Esse vocês já conhecem, porque vocês já viram até conversação, acho que foi a primeira conversação, falando lá que os dois amigos lá iam para Israel, eles iam voar. Então, voltem lá e façam as conversações. Então, latus, voar. Latus, observei bem, vi que é um verbo curto, porque só tem essas duas consoantes e um vav representando o U. Muito bom. Então, vou pegar as duas, colocar o A. Ele voa. Ele tas. Ru, ele, ru. Tas, ru, tas, ri, tassa. Isso, colocou o A mesmo porque é verbo curto. Tassa. E eles, tassim, e elas, tassot. Já sabemos. Muito fácil? Então, vamos para o próximo. Ah, estou vendo aqui lashir. Não tem nada de vav. Os demais todos terminavam antecedendo a última um vav, que representava u ou o. Mas aqui não tem esse vav, mas tem uma consoante também, que esse yud vai ficar como o i, ok? Por isso que vocês leem lashir. Lashir. Muito bem, é uma consoante, mas ela vai representar o i. Lashir. Então, eu vi que é um verbo curto também, olha só. Vai pegar somente as consoantes para fazer a conjugação. Ele, char. É só colocar o A também. Então, se é verbo curto, já coloca o A. Char. E ela, chará. Muito fácil. Verbo curto. Antecedendo a última, colocou o I. Então, vai sempre colocar o A aqui também. Ele, char, chará. E eles, charim. E elas, charot. Ele canta, ela canta. Eles cantam, elas cantam. Ou lashir, lashir. Ele vai lashir, ele vai cantar. Ele vai lashir. Vocês já viram música shir? Muito bem. Ele vai lashir. Então, você não vai falar ele shir. Não, ele char. Olha a aula. Então, a terceira pessoa, então, você coloca o A. Todas aí já aprendemos. Saiu, extraiu do verbo a terceira pessoa, pode colocar a vogal A. Então, só porque você sabe que o verbo é lashir, você não vai falar ele shir. Muito, ok? Desculpem o ruído. Então, vocês vão falar ele char. Ele char. E ela chará. Então, ele está cantando. Estou vendo ali. Eu vejo ele ali cantando. Eu vejo char. Eu o vejo char. Olha, ele está char. Que lindo. Está char. Fala em char. Então,
esqueçam, ele está cheio, por favor. Esta é a aula, isto é uma aula. Então, sim leve, não a considere uma aula que poderia ter passado, não preciso nem fazer, que toda aula aqui, se tem esse trabalho de estar no vídeo aula, é porque é importante de fato. Então, muitas palavras aprendemos e estamos então observando nessa lição 5 as formas, paradigmas do infinitivo para a gente então conseguir saber conjugar ele na terceira pessoa, porque eu sempre quero falar, ele está cantando, ele mora lá, ele vem. Então, são palavras que você vai usar sempre. Então, mas agora ficou fácil, correto? Ele lagur, aí eu lembro lagur para falar mora. Ele lagur, ele gar, rugar. Ela gará. Lembrei. Eu quero falar ela mora. Eu vou lá em lagur. Ela gará. Que fácil. Fez essa aula? Então tá perfeito, está perfeito. Então, gostaram? Coloquem like. Não saiam do vídeo sem colocar o like. Compartilhem. Mandem aí para os amigos. Procurem mais pessoas aí para estudar com você. Reúna as pessoas e vamos ter os vídeos aí para essas pessoas também conseguirem trazer o hebraico. Qualquer coisa, comentem aí se tem dificuldades, deixem nos comentários. Isso tudo é bom para o canal, porque o canal quer continuar, o canal quer evoluir aqui. Então também vocês colaborem deixando likes, comentários também. Acionem aquele sininho para dizer que já tem outra aula chegando. Então, olha quantas aulas já estamos introduzindo na lição 5, que verbos, vocês já viram que é interessante estudar? Tem mais ainda. Então, isso para vocês vai ser tranquilo. Vocês vão ver o quanto vai ser fácil. Até quando abrirem os dicionários, vocês vão ver, nossa, conheço essa forma, já sei na terceira pessoa, conjugá-lo. Então, se forem abrir aí o dicionário, já sabem, vão conjugando eles na terceira pessoa. Olha quantos que vocês já estão aprendendo e vai ter outros aqui. Então, nos acompanhem nos vídeos. Shalom, até ao próximo vídeo. Então, obrigado por terem assistido.